Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês um personagem bíblico bem interessante que teve uma vida bem curiosa e que deixou um grande legado. É um dos nomes mais conhecidos do Antigo Testamento. Eu estou falando de Enoque. Apesar das poucas referências acerca dele, ele foi muito importante na história sagrada. Antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem dois personagens com o nome de Enoque e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim. Você pode estar lendo Gênesis no capítulo 4 e o versículo 17, que deu nome também à cidade edificada por seu pai Caim, tá? Então, também houve uma cidade por nome Cidade de Enoque, que era justamente uma cidade fundada por Caim, tá bom? Bom, então quem foi Enoque? Enoque foi filho de Jared e pai de Matusalém. Ele pertenceu à descendência de Sete. Através da expressão andou com Deus, nós podemos entender que Enoque teve uma relação muito estreita com o Senhor e tinha intimidade com Deus. Você pode estar lendo Gênesis no capítulo 5, versículo 24, e 6 e 9. Enoque viveu 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu. Para estar na presença de Deus, Enoque abriu mão, da sua vivência terrena e procurou viver uma vida excluída da sociedade para ter uma intimidade maior com Deus. Assim, Enoque, ele juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento, que não experimentaram a morte. Você pode estar lendo Gênesis capítulo 5, 24 e 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, onde você vai conferir ali a ascensão do profeta Elias aos céus. No judaísmo, posterior, pelo fato de Enoque ter sido trasladado para o céu, criou-se uma tradição apocalíptica onde Enoque estaria relatando segredos dos céus e também do futuro. No Novo Testamento, Enoque ele é citado na genealogia presente em Lucas no capítulo 3 e o versículo 37, e também é citado na Epístola aos Hebreus, que diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11 e 5. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual o conduziu a um testemunho de que agradou a Deus. Agora existe uma curiosidade quanto aos livros de Enoque, porque foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como sendo o autor, sendo eles: primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles é o primeiro livro de Enoque. É amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apocalíptico e também era conhecido por alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas o seu original, ele acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e também etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos de 1 Enoque, escrito em aramaico. Apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria, de Enoque,
A data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos consideram que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque ele pode conter algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral, falada. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudo-epígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximam, ou nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Então, dentre os 3 livros, sem dúvida alguma, o mais importante é o primeiro livro de Enoque, cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os 2 últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus. Esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentários, lançando luz ao ponto de fundo desse período e fornecendo, claro, algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. De modo geral, podemos entender que Enoque nos deixa um grande exemplo de que aqueles que decidem ser fiéis ao Senhor e caminhar com Deus receberão a sua recompensa. Não importa se para isso for necessário abrir mão de algumas coisas, assim como Enoque fez, mas a recompensa do Senhor ela é muito valiosa e preciosa para os seus. Enoque caminhou com Deus e não provou da morte, sendo ele arrebatado antes que houvesse a destruição por meio do dilúvio. Nós sabemos que a igreja vive momentos difíceis na terra, mas também sabemos que o nosso Senhor Jesus nos deixou a promessa de que voltaria para levar a sua igreja escolhida para morar com ele nos céus. Ele mesmo falou: irei preparar-vos lugar. Esteja caminhando com Cristo, esteja com o Senhor, e com certeza o Senhor também te livrará da destruição que há de vir sobre a terra, a exemplo do que aconteceu com Enoque. Amados, esse foi um resumo da história de Enoque, espero poder ter ajudado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.